Imagine por um momento o impacto dessas palavras. Um homem que escuta isso durante uma relação íntima jamais voltará a olhar para outra mulher. Isso pode parecer exagerado, mas quero que você fique comigo até o final, porque o que vou revelar aqui vai muito além das noções comuns de intimidade. Não se trata apenas de prazer ou química física, trata-se de algo muito mais profundo. A capacidade de uma mulher tocar o coração de um homem, acender nele uma chama que nenhuma outra mulher consegue apagar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E a promessa que faço hoje é clara, poderosa e sincera. Se você entender o que vai ouvir e aplicar completamente, não haverá mais espaço para insegurança na sua vida amorosa. Você não terá mais medo de ser substituída, ignorada ou esquecida, porque terá aprendido a chave para se tornar inesquecível. A primeira verdade sobre o coração masculino. Você já se perguntou por que certas relações, mesmo intensas, se desvanecem com o tempo? Por que alguns casais, mesmo parecendo perfeitos por fora, veem seu interesse diminuir depois de alguns meses ou anos? E ao contrário, porque certas mulheres, mesmo não sendo as mais bonitas ou perfeitas aos olhos da sociedade, permanecem como o grande amor de um homem até seu último suspiro? Essa é a primeira provocação que quero fazer. O que realmente cativa um homem? O que faz ele acordar e dormir pensando apenas em você, sem nem mesmo considerar a presença de outra? A sociedade repete constantemente que os homens são visuais, que são motivados apenas pela atração física. Claro, a aparência chama a atenção, mas não mantém a conexão. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu falar de homens traindo mulheres consideradas lindas, desejadas e admiradas por todos? Isso prova que a beleza sozinha não é suficiente. E é aí que entra a primeira verdade que quero gravar na sua mente. Um homem pode desejar qualquer corpo, mas só se apega a uma mulher quando se sente insubstituível aos olhos dela. O sentimento de ser escolhido. Essa é a primeira chave. Dar a ele o sentimento de ser o escolhido. E não estou falando de frases decoradas ou gestos automáticos, mas de palavras e atitudes que tocam o ponto mais vulnerável do homem, a insegurança silenciosa de ser mais um. Sim, por trás da postura segura, dos gestos firmes, do olhar confiante, se esconde uma ferida oculta, o medo de ser descartável. Poucos homens admitiriam isso abertamente, mas carregam essa dúvida dentro deles. Será que sou o suficiente? Será que realmente faço diferença na vida dela? Em minha prática clínica, atendi centenas de homens bem-sucedidos, fortes, admirados socialmente. E sabe o que descobri? Por trás da máscara de confiança, todos eles carregavam essa mesma ferida, o medo de não serem verdadeiramente importantes para quem amam. Imagine agora o seu poder em momentos em que ele está mais aberto, mais entregue, de quebrar essa dúvida com algo simples e profundo. Não se trata de gritar declarações ou teatralizar sentimentos, é mais sutil, mais íntimo, é olhar nos olhos dele no momento mais vulnerável e dizer algo como: eu amo porque é você. Sente a diferença? Não é o ato em si que importa, é quem ele é. Não é apenas sobre prazer físico, é sobre a pessoa que está na sua frente. É a frase que acende uma chama que nenhuma outra mulher consegue apagar, porque você não está apenas elogiando o que ele faz, você está afirmando a identidade dele. Por que essa validação é tão poderosa? E aí surge um conflito curioso. Muitas mulheres acreditam que esse tipo de conversa é óbvio, mas ele já sabe que eu o amo. Será mesmo? Em meus anos de estudo sobre inteligência emocional, observei que os homens, por mais fortes que pareçam, vivem cercados de comparações, pressão social e uma demanda constante para provar seu valor. O mundo não oferece muito espaço para reconhecimento verdadeiro.
No trabalho, exigem dele. Em casa, muitas vezes não escuta palavras de validação. A sociedade precisa que ele mantenha a imagem de estar sempre forte, sempre pronto, sempre confiante. Mas quem realmente olha para dentro dele e diz: eu te escolho, eu te quero como você é. Essa é a primeira revelação que quero que você entenda. A voz de uma mulher num momento íntimo é capaz de atravessar toda a armadura de um homem, mais que seu corpo, mais que sua técnica, mais que qualquer aparência física. Uma única frase pode ser como uma marca gravada na alma dele. Não é coincidência que muitos homens, anos depois, ainda se lembrem de pequenas palavras ditas em momentos íntimos, porque é ali, nessa vulnerabilidade, que o coração deles fica exposto. A diferença entre o óbvio e o transformador. Agora pergunto a você, já percebeu como age nesses momentos? Existe um mundo de diferença entre dizer está bom e dizer está bom porque é você. No primeiro caso, qualquer um poderia estar no lugar dele. No segundo, você deixa claro que ninguém mais poderia ocupar esse espaço. E aqui quero provocar você ainda mais. Se a cada encontro íntimo você se limita ao óbvio, ao que qualquer outra poderia dizer, o que o levaria a manter você como única parceira? Não se trata de perfeição, beleza inalcançável ou performance extraordinária. Trata-se de conexão. Trata-se de fazer ele entender que o que vocês vivem juntos não pode ser reproduzido em nenhum outro lugar. É por isso que tantas histórias de amor verdadeiro não conseguem ser explicadas por lógica externa. Porque, visto de fora, o mundo até pode se perguntar por que ele a escolheu. Mas, no fundo, o homem sabe. Porque ela me faz sentir algo que ninguém mais jamais fez sentir. E esse algo começa exatamente pelo sentimento de ser único, escolhido, insubstituível. A sede silenciosa que poucos reconhecem. Mas um detalhe adicional torna tudo isso ainda mais fascinante. Os homens, apesar do desejo profundo por conforto emocional, raramente pedem isso. Não dizem abertamente, por favor, me diga que sou insubstituível. Não, eles escondem essa necessidade, fingem não se importar se passam de palavras. Mas o coração deles em silêncio implora. Durante décadas de terapia, testemunhei homens chorarem pela primeira vez ao perceberem que nunca haviam recebido esse tipo de validação. Homens que construíram impérios, que lideraram equipes, que salvaram vidas, mas que jamais se sentiram verdadeiramente vistos por quem amavam. E é por isso que quando você oferece esse tipo de validação num momento íntimo, o efeito é devastador, no melhor sentido. É como se o coração dele soltasse um suspiro de alívio. Ela me vê, ela me quer, ela me escolhe. Agora reflita comigo, se isso tem tanto poder, por que tantas mulheres negligenciam essa oportunidade? A resposta é simples, porque muitas consideram o sexo como um simples ato físico, porque acreditam que os homens só se interessam pelo prazer e que basta proporcioná-lo. Mas aqui está a verdade que poucos revelam. Todo homem pode sentir prazer, mas raramente encontra uma mulher que lhe dê sensação de importância. E acredite, quando encontra, não procura em outro lugar. A promessa de se tornar inesquecível. Essa é a grande promessa desta mensagem, e quero que guarde isso preciosamente. Se souber manejar suas palavras e emoções nesses momentos de vulnerabilidade, se tornará para ele não apenas uma amante, mas um destino. E quando um homem encontra o destino no olhar de uma mulher, nenhuma outra consegue competir. Então pergunto, está pronta para aprender a arte de se tornar inesquecível? Está pronta para descobrir como não apenas despertar o desejo, mas gravar na alma dele uma marca que nenhuma outra conseguirá substituir? Porque essa foi apenas a primeira revelação. Existem ainda segredos mais profundos, instintos ocultos e vulnerabilidades que, uma vez despertados, fazem um homem não apenas desejar você, mas precisar de você na vida dele. O poder da admiração verdadeira.
Na primeira parte, falamos sobre o sentimento de ser escolhido, de ser insubstituível, e como essa simples mudança de percepção transforma não apenas o momento íntimo, mas também a forma como um homem vê a mulher ao seu lado. Agora, quero levá-la mais fundo em um território frequentemente negligenciado, o poder da admiração. E não falo aqui dessa admiração superficial que se resume a dizer você é lindo ou você é forte. Falo de algo mais raro, mais íntimo, mais humano, porque por trás de toda essa segurança que ele exibe, existe uma sede silenciosa que quase nenhum homem admite em voz alta, a sede de ser reconhecido. Pare um instante e reflita. Quantos elogios sinceros você recebeu na semana passada? Agora imagine quantos o homem ao seu lado recebeu. Ao longo da minha carreira, percebi um padrão perturbador. Os homens vivem num deserto de reconhecimento. A vida exige deles resultados, força, resistência, mas é raro alguém olhar para eles e dizer: eu vejo o quanto você me protege. Sinto a segurança que só você consegue me oferecer. O vazio, que poucos admitem. Isso é mais comum do que parece. Se você conversar com homens de todas as idades, 30, 40, 50 anos, descobrirá que compartilham quase todos a mesma lacuna. Podem sofrer pressões no trabalho, ouvir críticas em casa, mas raramente escutam palavras que nutrem a alma. E quando essas palavras finalmente chegam, especialmente da mulher com quem compartilha a intimidade, algo neles muda, como se por alguns segundos toda a atenção do mundo desaparecesse, como se todo esse peso de ter que ser forte constantemente se dissolvesse diante de uma frase dita no momento certo. Eu me sinto tão segura com você. Pode parecer insignificante, mas não é. Para um homem, ouvir isso é como respirar depois de ficar muito tempo embaixo d'água. É se sentir visto, é perceber que esses esforços não passam despercebidos. Gostaria agora de contar a história do Sérgio, um dos meus pacientes, um homem de 54 anos. Era um pai sempre presente, trabalhador incansável e marido dedicado, mas havia nele um vazio, uma dúvida que nunca confessou a ninguém. Será que tudo o que faço realmente vale a pena? Minha esposa percebe meus esforços. Um dia, depois de anos de casamento, sua esposa olhou para ele durante um momento íntimo e disse: você é o lugar onde me sinto protegida. Só isso, nada mais. Mas essas palavras ecoaram na mente do Sérgio por semanas. Ele mesmo me contou, tempos depois, que foi mais transformador que qualquer outro ato de carinho, porque ela não estava falando do ato em si, estava falando dele, do homem que ele era. E, de repente, todos aqueles esforços que pareciam invisíveis ganharam sentido. A autenticidade, como força magnética, é isso que quero que entenda. A verdadeira admiração é o combustível que alimenta o coração masculino. Não é bajulação nem exagero. É nomear o que ele já faz por você, mas que talvez nem perceba que você nota. E é exatamente aí que reside toda a beleza. Porque, no fundo, ele pode até duvidar de si mesmo, mas quando você expressa o que sente, ele encontra em você o melhor de si mesmo. E aqui está um ponto importante. A admiração não é uma encenação. Não adianta inventar frases vazias ou repetir elogios que não sente. Ele vai perceber. Em minhas décadas de estudo sobre comportamento humano, aprendi que a autenticidade é o que dá força às suas palavras. Quando você sente gratidão real pela forma como ele segura sua mão, pela atenção aos detalhes, pelo olhar dele, essas pequenas percepções se tornam âncoras emocionais. E nos momentos íntimos, essas âncoras criam raízes. Agora pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes deu tudo de si sem que ninguém reconhecesse? Esse silêncio dói, esse silêncio pesa. E quando você oferece ao homem ao seu lado a cura desse silêncio, você se torna para ele mais que uma parceira. Você se torna a testemunha do que ele mais deseja ser. Quando o desejo se torna devoção. Mas não é apenas uma questão de segurança ou reconhecimento.
Há também um ponto que poucas mulheres entendem. Um homem, mesmo adulto, mesmo experiente, sempre precisa sentir que desperta admiração na mulher. Não apenas pelo que faz, mas pelo que é. Quando ele percebe isso em você, o desejo deixa de ser puramente carnal, torna-se devocional. Porque no fundo não é questão de músculo, status ou poder, mas o sentimento de que ele é suficiente para você. E aqui está um segundo elemento poderoso: a conexão entre desejo e amor. As mulheres frequentemente acreditam que precisam investir em técnicas ou surpresas para manter a chama acesa. Mas, na verdade, nada supera o poder de uma frase que conecta corpo ao coração. Quando você diz durante a intimidade: "Me sinto tão próxima de você agora", você muda tudo. Você transforma o ato em conexão. Faz ele entender que não é só prazer, é um encontro. Não é só físico, é espiritual. E mais uma vez quero provocar sua reflexão. Quantas vezes você transformou seus momentos íntimos em linguagem de amor? Quantas vezes falou sobre o que sentia e não apenas sobre o que acontecia? Porque essa é toda a diferença entre deixar a lembrança de uma mulher boa de cama ou da mulher da vida dele. O prazer é substituível, a conexão jamais. A urgência da conexão verdadeira. Ainda mais num mundo em constante mudança, hiperconectado e cheio de distrações e ofertas, essa conexão se torna ainda mais necessária. Porque nunca foi tão fácil se perder na superestimulação, mas nunca foi tão urgente encontrar o que dá verdadeiro sentido à vida. E oferecendo a um homem essa mistura de admiração e amor, você não ganha apenas a atenção dele, ganha a alma dele. E se você escuta essas palavras com o coração aberto, talvez perceba que não se trata apenas de relacionamento. Estamos falando de algo que toca sua própria jornada interior, porque no fundo, todo ser humano aspira à mesma coisa: ser visto, amado, reconhecido. Talvez você mesma carregue essa dor silenciosa, tendo a impressão de que tantas das suas ações passam despercebidas. E essa pode ser a oportunidade de quebrar esse ciclo, de começar a oferecer o que também gostaria de receber. Palavras que tocam sua essência, gestos que validam você, olhares que dizem: "Eu te vejo". O trabalho começa dentro de você, é aí que a reflexão se aprofunda, porque se você deseja transformar não apenas seu relacionamento, mas também sua vida, precisa entender que tudo começa de dentro, que seu olhar sobre os outros nasce primeiro do seu olhar sobre si mesma. E é exatamente nesse ponto que a sabedoria emocional se torna essencial. A verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro de nós mesmas e reconhecemos as partes esquecidas de nós mesmas. Essa compreensão não apenas fortalece sua identidade, mas também aprofunda sua conexão com quem você ama, tocando o ego masculino com autenticidade. Há algo curioso na intimidade de que quase ninguém fala. Muitos pensam que a química, o desejo e a rotina de gestos familiares são suficientes. Mas, na realidade, o que mantém uma conexão autêntica com um homem não é apenas a intensidade do momento, mas o que esse momento desperta nele, o que fica depois de tudo. E aqui está um segredo poderoso que observei em minha prática clínica. Quando aprendemos a tocar não apenas o corpo de um homem, mas também seu ego e sua visão de futuro, deixamos de ser efêmeras e nos tornamos inesquecíveis. Mais concretamente, o que significa realmente tocar o ego? Não é bajulação, não é repetir elogios já feitos, nem usar frases de revista. É algo mais sutil, mais humano. Trata-se de observar o que ele faz de forma única e traduzir isso em palavras que lhe dão o sentimento de ser visto. Por exemplo, quando ele a beija de uma forma que a faz derreter por dentro, você pode dizer: "Adoro que só você consegue me beijar assim". Vê a diferença? Você não está elogiando o ato em si, mas o efeito que ele produz em você. E fazendo isso, transforma ele em algo único, em alguém incomparável. Agora pergunto: quantas vezes você elogiou alguém por obrigação, sem realmente querer? O que você acha que ele sentiu? É exatamente isso que deve evitar.
porque os homens, mesmo raramente admitindo, têm um radar muito preciso para detectar mentira. Sentem quando os elogios são automáticos, vazios e sem alma. E nada destrói mais rápido a confiança de um homem que se sentir manipulado pelas palavras, a força das pequenas verdades. Já refletiu sobre o impacto que teria se, ao invés de frases genéricas, começasse a oferecer pequenas verdades, não algo forçado, mas coisas que realmente vêm do coração? Quando ele a envolve com força e atenção, você pode sussurrar: adoro como você me faz sentir ao mesmo tempo forte e delicada. Não é teatro, é uma tradução do que você sente. E essa autenticidade é o que o mantém ligado a você, porque o coloca diante da versão de si mesmo que mais deseja encarnar. Ele quer ser o homem que faz você se sentir única, semeando sementes do futuro. Mas há outro ponto que precisa ser aprofundado: a capacidade de semear sementes do futuro. O que isso significa? Significa que nos momentos de intimidade, quando ele está mais vulnerável e receptivo, você tem a possibilidade de conectar o prazer não apenas ao presente, mas também ao futuro. Uma frase dita no calor da ação pode ecoar nele por anos. Imagine sussurrar: quero viver isso para sempre. Você não está sendo exigente nem pressionando, está simplesmente semeando. E essa semente, por menor que seja, pode se tornar a base de uma conexão duradoura. Talvez você se pergunte: mas não é arriscado? Não é demais falar de futuro nesses momentos? A resposta é não, desde que feito com leveza. A diferença entre pressão e inspiração está na intenção. Quando você fala com amor, quando as palavras surgem como reflexo dos seus sentimentos, ele não percebe como exigência. Pelo contrário, percebe como convite para imaginar um futuro onde você é uma peça essencial. Pense nisso. Ao longo dos meus estudos sobre psicologia masculina, aprendi que os homens são motivados por objetivos, metas e conquistas. Mas poucos percebem que sua maior conquista é sentir que uma mulher vê neles não apenas o presente, mas também o futuro. E quando você associa intimidade ao futuro, se torna aos olhos dele não apenas uma paixão, mas um destino. O triângulo do magnetismo emocional. Voltando ao ponto central, quando você combina a admiração sincera, elogios precisos e visão de futuro, cria um triângulo de magnetismo emocional. Um homem deixa de vê-la como simples amante ou companheira e começa a vê-la como a mulher que o faz querer se melhorar, que o faz acreditar que o amanhã vale a pena. E isso é tão raro que, quando acontece, ele não arrisca perdê-la. Mas aqui está uma provocação. Você já proporcionou esse tipo de experiência? Ou frequentemente caiu na armadilha de viver a intimidade como simples rotina, sem perceber o terreno fértil que oferece para construir algo muito maior? Pense nisso. Quantos momentos foram perdidos no silêncio por falta de palavras que poderiam ter transformado tudo, tornando-se a exceção? Existe um paradoxo fascinante no coração humano. Quando tememos perder, evitamos dizer coisas que reforçariam a importância do outro. E os homens, por orgulho ou costume, raramente pedem. É por isso que, quando você oferece sem que peçam, se torna a exceção, se torna aquela que viu, que falou, que não perdeu o essencial. E aí, imagine uma cena. Ele a abraça depois de um momento intenso, talvez cansado, talvez silencioso. Você olha para ele, toca seu rosto e diz: você não tem ideia do quanto amo a forma como você me olha. Essa frase não é apenas sobre o presente, é uma lembrança. É algo que, mesmo semanas depois, voltará à mente dele quando estiver sozinho, lembrando de você. Sente o poder de tudo isso? Vê como pequenas expressões podem criar impressões profundas? A conclusão simples e poderosa. No final das contas, tudo isso nos leva a uma conclusão simples e poderosa. Um homem não fica porque você é perfeita, nem porque nunca comete erros. Ele fica porque ao seu lado tem a sensação de ter encontrado algo inacabado, insubstituível e inimitável. Fica porque percebe que num mundo cheio de distrações,
Você é o lugar onde ele é visto, reconhecido e projetado para um futuro que faz sentido. E a grande pergunta que faço é: está pronta para transformar cada instante num espaço propício à criação de conexões autênticas? Porque se estiver, não precisará mais temer que ele vá procurar em outro lugar. Quando um homem encontra isso em você, nenhuma outra mulher consegue competir. O verdadeiro segredo: presença e autenticidade. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Até aqui, exploramos como um homem se sente insubstituível quando percebe que foi escolhido. Como a admiração nutre a alma masculina de uma forma que ele mesmo não sabe como solicitar. E como a conexão entre desejo, amor e futuro transforma a intimidade em algo que vai além do físico. E agora imagine, e se tudo isso não fosse apenas sobre ele? E se o verdadeiro segredo também residisse na forma como nos posicionamos na vida, em nós mesmas e no relacionamento? Porque, no fundo, ser inesquecível não se resume a conquistar um lugar no coração de um homem. É também se tornar uma mulher que transmite presença, clareza e determinação em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Muitos pensam que manter alguém ao lado é uma luta constante, como se fosse preciso competir com ele, vigiá-lo ou controlá-lo. Mas minhas pesquisas e observações clínicas mostram exatamente o contrário. Os casais mais duradouros não são aqueles que vivem em atenção constante, mas os que cultivam pequenas rotinas de conexão, reconhecimento e atenção. É nos detalhes do cotidiano que as conexões se fortalecem, é semeando sementes do futuro, expressando claramente, mesmo por frases simples, que seu parceiro é mais que um simples corpo. Ele é sua escolha, seu refúgio, sua promessa silenciosa de continuidade. O olhar interior, como fundação. Mas permita-me quebrar esse padrão e fazer uma pergunta direta. Já percebeu como fala consigo mesma? Porque as palavras que você usa com ele têm poder, mas as que você usa internamente são ainda mais decisivas. Uma mulher que não reconhece o próprio valor terá dificuldade para transmitir aos outros o sentimento de serem valorizados. É por isso que nos sentimos tantas vezes presas em ciclos. Queremos ser vistas, mas não conseguimos nos ver primeiro. Pense em todas as histórias de mulheres que pareciam ter tudo: beleza, inteligência, dedicação. Ainda assim, viviam relacionamentos marcados pela insegurança ou instabilidade. Isso acontece porque oferecer admiração não basta. Essa admiração deve ser sincera, fruto de um olhar interior fortalecido. Ao longo da minha carreira como psicoterapeuta, testemunhei o processo de transformação pessoal em centenas de pacientes e aprendi que é apenas no empoderamento interior que podemos nos apresentar ao outro, não como alguém que precisa de atenção, mas como alguém que escolhe, que compartilha, que multiplica. A qualidade dos relacionamentos define sua vida. E aqui está um fato que pode surpreendê-la. Estudos longitudinais sobre desenvolvimento adulto e felicidade revelam que a qualidade dos relacionamentos é o principal fator de longevidade e bem-estar, muito mais que riqueza, fama ou mesmo genética. Isso significa que a forma como você constrói conexões não apenas define seu relacionamento, mas influencia diretamente sua saúde, vitalidade e serenidade. Em outras palavras, investindo na criação dessa conexão mais profunda, você não protege apenas seu relacionamento, protege a si mesma, fortalecendo corpo e alma. Imagine agora este cenário: você vive um momento íntimo e, ao invés de deixar esse momento passar, decide torná-lo uma oportunidade de semear sementes para o futuro. Sussurra algo como: quero viver isso por muitos anos ao seu lado. Não há pressão, não há urgência, apenas uma doce afirmação, um sussurro que une prazer e permanência. Esse tipo de gesto pode mudar a forma como ele vê o que vocês têm. Não é só fogo, é uma chama que aquece, que dá segurança, que projeta continuidade. O desafio da autenticidade.
Dizem que o amor e a tosse não se podem esconder, que é impossível fingir o que você sente quando alguém te importa, mas a realidade é muito mais estranha e, honestamente, muito mais fascinante do que você imagina. Porque existe uma verdade que ninguém te contou. O corpo grita o que a boca cala. E não estou falando de coincidências ou de intuição vaga. Estou falando de neurobiologia pura, de processos que acontecem no cérebro dessa pessoa sem que ela sequer seja consciente disso. Imagine que ela está na sua frente, tentando agir com naturalidade, te dizendo que você é só um amigo, que ela simplesmente gosta de você. Mas enquanto faz isso, o corpo dela está enviando sinais de emergência que você nunca aprendeu a ler. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de toda a minha trajetória, observei algo que se repete com uma consistência impressionante. Quando alguém está profundamente apaixonado, mas tem um terror visceral de confessar, o corpo fala o que a voz não consegue dizer. Esses sinais são tão previsíveis, tão consistentes do ponto de vista neurobiológico, que se você souber onde olhar, poderá vê-los com total clareza. Vou te apresentar 4 sinais inconscientes, quase invisíveis, que denunciam uma pessoa que está profundamente apaixonada por você, mas que tem medo de admitir. Não são as palavras dela, não são as promessas, são reações que o sistema límbico, essa parte primitiva e honesta do cérebro, emite sem permissão da corteza pré-frontal consciente. A maioria das pessoas vive na incerteza, se perguntam constantemente: será que eu agrado? Aquele olhar significou algo ou estou imaginando? Às vezes parece que importo, outras vezes sou completamente ignorada. Essa dúvida é exaustiva. Ela te mantém num loop mental onde você investe energia emocional sem nenhuma certeza. E aqui está o que vai mudar sua perspectiva. Se você identificar o terceiro sinal que vou te apresentar, não tenha mais dúvidas. Essa pessoa está obcecada com você, não no sentido tóxico, mas no sentido neurobiológico mais literal. Sua presença ativou padrões de atração tão profundos no cérebro dela que ela não consegue evitá-los, mesmo que queira. Vou te contar algo que aprendi trabalhando com pacientes ao longo de décadas. Quando alguém sente uma atração romântica genuína, o cérebro não funciona da forma que você imagina. Ele entra num estado de hiperfoco. A capacidade de raciocinar fica comprometida. Os padrões de comportamento automático se reorganizam e você, sem saber, pode estar observando exatamente esse colapso acontecer em tempo real. A cultura popular nos ensinou a buscar o amor nas grandes declarações, nos atos heróicos, nas palavras perfeitas ditas no momento exato. Mas o que a neurociência mostra é completamente diferente. 90% da atração romântica é comunicada antes que a primeira palavra seja pronunciada. Está na microexpressão facial, em como a pupila se dilata quando te vê, na posição microscópica do tronco numa sala cheia de gente, em detalhes tão pequenos que passam despercebidos para a maioria, mas que, para quem sabe onde olhar, são como sinais de neon na escuridão. O problema é que ninguém te ensinou a vê-los. Te ensinaram a esperar um eu te amo verbal, a esperar uma mensagem, a esperar um ato de coragem do outro lado. Mas, enquanto você espera isso, pode estar ignorando as provas mais honestas de que alguém está completamente cativado por você. Quando você aprende a identificar esses sinais, quando entende a neurobiologia por trás deles, você não está mais na incerteza, você não está mais adivinhando, está sabendo. E saber muda tudo. Muda como você se relaciona com essa pessoa. Muda se você decide dar o próximo passo ou simplesmente aproveita saber que é amado em silêncio. A pergunta real, a que importa, não é como faço essa pessoa me dizer que me ama. A pergunta certa é o que estou ignorando no que ela já está me mostrando. E é essa pergunta que vamos responder juntos agora. Imagine esta cena.
Você está numa sala com essa pessoa, num café, numa reunião de amigos, no trabalho. Não importa o lugar. O que importa é o que está acontecendo dentro dela naquele momento. Ela tenta manter a compostura, está conversando com outros, rindo de piadas, fingindo normalidade. Mas em algum nível profundo do cérebro há um alerta silencioso. Você está aqui e isso muda tudo. O que está acontecendo biologicamente? O cérebro dela detectou sua presença e isso ativou uma cascata de reações químicas e neurológicas sem o consentimento consciente dela. Dopamina, oxitocina, norepinefrina, cortisol, substâncias que reorganizam a percepção, o comportamento, a capacidade de pensar racionalmente. Essa pessoa sabe que deveria controlar o que sente. Provavelmente fez promessas para si mesma. Vou ser amável, mas distante. Vou agir normal. Não vou demonstrar que me importo. Ela tem um plano, uma estratégia consciente para se proteger da rejeição. Mas o sistema límbico, esse cérebro emocional e primitivo que existe abaixo do córtex racional, não sabe nada sobre esses planos. Ele só conhece uma coisa: preciso estar perto dessa pessoa, preciso da atenção dela, preciso de validação. O conflito não é entre você e essa pessoa, o conflito é dentro dela. É uma guerra silenciosa entre o que quer expressar e o que se obriga a calar, entre o que o corpo quer fazer e o que a mente manda fazer. Essa estranheza que você às vezes percebe, aquele silêncio desconfortável quando ela se aproxima demais, aquela forma estranha de parecer superficial ou desconectada, não são sinais de desinteresse, são sinais de sobrecarga emocional. O cérebro dela está tentando processar coisas demais ao mesmo tempo. A sua presença, o medo da rejeição, a necessidade de manter as aparências, a frustração de não poder ser honesta. É como tentar manter uma conversa enquanto resolve um problema matemático complexo mentalmente. Não dá para fazer bem. Quebra, fica estranho. E você, sem saber disso, interpreta essa torpeza como falta de interesse, quando na verdade é o oposto. É interesse demais. Um interesse tão intenso que paralisa. Por que alguém faria isso? Por que não simplesmente te diz? A resposta é uma palavra: medo. Não o medo racional de incompatibilidade. É um medo mais primitivo. O medo da rejeição social, da humilhação, de perder alguém que já é importante, de que ao confessar o que sente, mude tudo e perca até o pouco que já tem. Esse medo é tão real, tão biológico, que paralisa completamente as cordas vocais. O cortisol, o hormônio do estresse, literalmente apaga a capacidade de comunicação verbal quando percebe uma ameaça emocional. É um mecanismo de sobrevivência. Mas, e aqui está o fascinante, enquanto o medo pode paralisar as palavras, ele não consegue paralisar completamente o corpo. O sistema nervoso involuntário, aquele que controla as pupilas, a postura, o ritmo cardíaco, as microexpressões faciais, esse continua funcionando, continua enviando sinais, continua sendo honesto. É como se existissem duas pessoas no mesmo corpo, a consciente que tenta se esconder e a inconsciente que é completamente honesta e desesperada para se conectar. E você, nesse cenário, é o elemento desestabilizador. Sua mera presença desencadeia essa guerra interna. Não porque fez algo errado, mas porque para essa pessoa você é informação de máxima prioridade no cérebro. Quando entras numa sala, tudo o mais se apaga. A atenção dela se redireciona automaticamente para você, mesmo que ela tente resistir. Isso cria um estado neurobiológico específico, hiperfoco. Ela está hiperconsciente de cada movimento seu, de cada gesto, de cada possível reação, enquanto você pode estar completamente alheio a isso. É a assimetria do conhecimento. Você não sabe o quanto é importante para alguém, enquanto essa pessoa está totalmente consciente num nível inconsciente dessa importância. E essa assimetria gera toda a confusão. Então, o que você está ignorando? Vamos ver agora. Sinal 1. O efeito farol. O olhar de referência. Vocês estão em grupo. Alguém conta uma piada.
todos riem. É um momento de alegria compartilhada. E aqui acontece algo que você talvez não perceba se não souber o que buscar. No nanosegundo após a risada, quando a emoção positiva atinge seu pico, para quem essa pessoa olha? Se é para você, especialmente se busca seus olhos e seu sorriso naquele instante preciso, é porque você é a âncora emocional dela, o ponto de referência. Por que isso acontece neurologicamente? O cérebro humano tem um mecanismo de validação emocional muito específico. Quando você experimenta uma emoção positiva, o cérebro busca automaticamente confirmar essa emoção com alguém. É um processo evolutivo profundo. Quando essa pessoa te busca nesses momentos de alegria, está dizendo sem palavras: sua aprovação importa, sua reação valida o que estou sentindo. Isso é mais profundo do que parece. Ela não faz isso com todos, não busca a validação de qualquer pessoa, te busca especificamente a você. Como distinguir de uma coincidência? Observe a consistência. Se acontece uma vez, pode ser acaso. Se acontece várias vezes, em contextos diferentes, é um padrão. E padrões não mentem. Preste atenção também na qualidade do olhar. Não é uma olhada casual, é um contato visual que se sustenta por um instante. É como se dissesse: você viu isso? Você sentiu também? Em minha experiência clínica, esse comportamento também aparece em momentos de vulnerabilidade. Se essa pessoa está nervosa ou insegura, pode te buscar como ponto de ancoragem, como se dissesse: enquanto você estiver aqui, tudo bem. Esse comportamento está tão profundamente inscrito em nossa neurobiologia que é quase impossível fingir. Quando você vê o efeito farol, quando percebe que alguém te busca especificamente nesses momentos pico de emoção, entenda o que está realmente acontecendo. Você está sendo priorizado, não de forma consciente ou deliberada, mas num nível neurobiológico fundamental. Sua existência tem peso no mundo interior dessa pessoa. Sinal 2. A memória de detalhes. Hipernésia seletiva. Passaram-se 3 semanas desde aquela conversa casual no corredor. Foi uma troca breve. Você mencionou, quase de passagem, que gosta de morangos sem chantilly. Uma semana depois, essa pessoa aparece com morangos sem chantilly. Pensei que você pudesse querer, diz ela casualmente, como se não fosse nada. Ou imagine isso, ela esqueceu a própria senha do trabalho 2 vezes esse mês, mas lembra exatamente qual banda sonora você gosta, qual filme você assistiu no fim de semana passado, qual cliente te estressou na reunião de terça-feira. Isso é hipernésia seletiva. É a capacidade do cérebro de criar memória em altíssima definição para informações que ele considera de máxima importância. O mecanismo neurobiológico é este. Quando alguém se apaixona ou está intensamente atraído por outra pessoa, essa pessoa se torna informação de máxima prioridade no cérebro. É como se houvesse um algoritmo neural que diz: este ser humano é importante. Retenha cada detalhe sobre ele. Catalogue. Guarde na memória de longo prazo. Isso acontece através do hipocampo, o centro da memória, e da amígdala, o centro emocional. Quando você experimenta uma emoção intensa associada a uma informação, essa informação é codificada de forma diferente. Não é guardada como memória casual, é guardada como memória significativa. Por isso, alguém pode esquecer detalhes sobre a própria vida, mas lembrar tudo sobre você. A chave para identificar esse sinal é o seguinte: ela retém detalhes sobre você, mas esquece detalhes sobre si mesma ou sobre os outros. Se ela tem boa memória para tudo, pode ser simplesmente um traço pessoal. Mas se especificamente com você, a memória é de elefante, enquanto com outros é normal ou até distraída, é um indicador claro. Ao me aprofundar nesse fenômeno ao longo dos anos, percebi que quando alguém retém esses detalhes, está fazendo uma forma de validação emocional invertida. Ao mostrar que escutou e guardou o que você disse, ela comunica algo profundo. Você merece ser lembrado. O que você diz importa. E o mais fascinante, ela não está fazendo isso conscientemente. É um processo automático. Neurobiologia pura. Não pode ser desligado. Quando alguém te surpreende com algo que você mencionou semanas atrás, entenda o que está acontecendo. Você está sendo armazenado, priorizado, tratado como a informação mais importante no mundo dessa pessoa.
Sinal 3. O eixo corporal, pés e tronco, o mais definitivo. Este é o sinal que disse que, se você ver, não precisa mais ter dúvidas. E há uma razão científica para isso. Enquanto o rosto é relativamente fácil de controlar, você pode ensaiar um sorriso, treinar uma expressão, o restante do corpo é um caos emocional, é um reflexo do sistema nervoso, é a verdade saindo pelos poros. Quando alguém está fingindo, o controle consciente se concentra no rosto e na voz, mas os pés, as mãos, o tronco, o eixo corporal em geral, esses ficam relativamente sem supervisão consciente. São como funcionários que não sabem que o chefe está olhando. Então, o que você deve observar? Vocês estão numa conversa. Essa pessoa tenta manter uma distância adequada, tenta ser só uma amiga ou colega, mas olhe para os pés dela, para onde apontam. Se os pés estão apontados para você como bússolas magnéticas, enquanto o restante do corpo está parcialmente girado para outro lado ou para uma saída, isso é o eixo corporal em conflito. A mente consciente diz: preciso de distância, preciso de controle, mas o sistema nervoso inconsciente diz: quero estar mais perto dessa pessoa. Os pés são especialmente reveladores porque são os mais distantes do cérebro consciente. Não tem filtro social sofisticado. São primitivos, são honestos. Em minha prática clínica, observei isso inúmeras vezes. O corpo vai para onde o coração quer, mesmo quando a mente manda ficar parada. A proxêmica, o estudo da distância física entre pessoas, demonstra que mantemos distâncias diferentes dependendo de como nos sentimos em relação a alguém. Quando alguém está apaixonado ou profundamente atraído, o sistema nervoso quer reduzir essa distância, mas a mente consciente diz: não, é inapropriado. E esse conflito aparece no corpo como incongruência postural. O tronco está aqui, mas os pés querem estar lá. O rosto mantém uma expressão neutra, mas os dedos dos pés estão girando na sua direção como se quisessem correr até você. O crucial é este: é impossível controlar os pés e a orientação corporal fundamental, enquanto, ao mesmo tempo, mantém uma conversa normal. Requereria um nível de dissociação ou controle consciente que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Não olhe apenas para os pés, olhe para o tronco inteiro. Ela se inclina para você mesmo, tentando parecer distante. Quando você entra numa sala, o corpo dela se reorienta sutilmente na sua direção. Quando se sentam, o tronco gira para você mesmo, que ela depois tente se endireitar. São micromovimentos, pequenos, mas consistentes, e revelam que o magnetismo está lá. O eixo corporal não mente. Sinal 4. O mimetismo involuntário. Efeito espelho. Vocês estão conversando há um tempo. Você toma um gole d'água. Segundos depois, ela toma um gole d'água. Você cruza as pernas. Minutos depois, ela cruza as pernas de forma similar. Você ajusta o tom de voz. Ela adota um tom parecido. Isso é mimetismo involuntário. E é talvez a forma mais antiga e mais neurologicamente primitiva de demonstrar conexão. Do ponto de vista da neurociência, acontece através dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são um tipo de neurônio que se ativa tanto quando um indivíduo realiza uma ação, quanto quando observa outra pessoa realizando a mesma ação. São o fundamento neural da empatia. São como aprendemos, são como nos conectamos. Quando alguém te imita involuntariamente, o que está acontecendo no nível neuronal é profundo. O cérebro dela está literalmente se sintonizando com o seu. Está tentando criar ressonância. Está dizendo sem palavras: combinamos, somos parecidos, pertenço à sua tribo. O mimetismo involuntário é especialmente poderoso porque é automático, não é controlado, não pode ser desligado mesmo que a pessoa queira. Como identificar? Busque padrões, não incidentes isolados. Se ela bebeu água uma vez depois de você, pode ser coincidência, mas se consistentemente espelha seus movimentos, sua linguagem corporal, seu tom vocal, é um padrão. Preste atenção às expressões faciais. Quando você sorri de certa forma, ela sorri de forma similar.
Quando você franze o senho de frustração, ela faz o mesmo. Ouça padrões de fala. Ela começa a usar palavras ou frases que você usa com frequência. A cadência vocal dela se aproxima da sua em conversas mais longas. Em minha observação clínica de pares ao longo de anos, identifiquei que o mimetismo involuntário é mais forte quando há atração romântica do que quando há simplesmente amizade. É um preditor. Por quê? Porque na atração romântica existe uma necessidade biológica de sincronização. O corpo literalmente quer se tornar o do outro. É um nível de conexão que vai além do consciente. Quando você observa alguém te imitando involuntariamente, quando percebe que o cérebro dela está literalmente se sincronizando com o seu, entenda o que está acontecendo. Você está sendo incorporado na identidade dela. Sua forma de ser está sendo absorvida na forma de ser dela. Isso é intimidade, no nível mais profundo. Agora que você conhece os 4 sinais, preciso que entenda algo que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. Quando alguém mostra todos ou vários desses sinais, não está simplesmente interessado em você. Não é um você me agrada um pouco. É algo mais profundo, mais perigoso, mais bonito. Essa pessoa está experimentando um colapso neurobiológico. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando alguém se apaixona ou experimenta uma atração romântica intensa, o cérebro entra num estado que chamo, com base em décadas de observação clínica, de hiperfoco seletivo. A capacidade de processar informações é literalmente reorganizada. Você se torna o centro de uma órbita mental. Tudo o mais se apaga. Estudos com ressonância magnética funcional demonstram. Quando alguém está apaixonado, as regiões do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico, pela avaliação de riscos, pela lógica racional, essas se apagam literalmente. Ao mesmo tempo, as regiões associadas à recompensa, à dopamina, à oxitocina, à sensação de prazer, essas se acendem como fogos de artifício. Isso significa que o cérebro dessa pessoa literalmente não consegue pensar de forma racional quando está perto de você. Não pode avaliar situações com lógica. A capacidade de raciocínio está comprometida, não por fraqueza de caráter, mas por química cerebral pura. Você entende agora por que o silêncio é tão doloroso para essa pessoa? Ela não consegue te dizer o que sente porque o ato de dizer requereria ativar a região da fala consciente. E isso significaria se expor a toda a avalanche emocional que tem tentado conter. O cortisol dispararia, o coração aceleraria, o pânico se instalaria. É mais seguro ficar em silêncio. É mais seguro enviar sinais que só você, se estiver prestando atenção, possa ler. O silêncio dessa pessoa não é vazio, está cheio de ruído, está cheio do ruído de um cérebro que não consegue apagar a obsessão, está cheio da tensão de um corpo que quer se aproximar, mas uma mente que ordena distância. Está cheio da fricção entre a vulnerabilidade e o medo. Aquela estranheza que você percebe, aquele silêncio incômodo quando ela se aproxima demais, aquela forma de parecer estar em outro planeta. Isso não é desinteresse, é o sistema nervoso dela em curto-circuito, porque sua presença está sendo mais estimulante do que ela consegue processar conscientemente. E aqui está o clímax. Se você observou vários desses 4 sinais, não está vendo alguém que simplesmente tem um pouco de carinho por você. Está vendo alguém que está obcecado, no sentido neurobiológico literal. Sua existência ocupa um espaço tão dominante no mapa mental dela que é difícil para ela funcionar normalmente perto de você. Você é o ponto de referência emocional, a informação de mais alta prioridade no cérebro dela. A primeira coisa em que pensa ao acordar, a última antes de dormir. Isso é amor em silêncio. Isso é atração profunda. Isso é o oposto da indiferença. E o fato de ela não ter te dito em palavras não torna menos real, na verdade torna mais real, porque as palavras podem ser manipuladas, podem ser falsas, podem ser ditas sem sentimento real por trás, mas o corpo não mente, o cérebro não mente, os neurônios espelho não mentem, os pés não mentem, os olhos que te buscam nos momentos de alegria não mentem.
A verdade está aqui, na linguagem corporal, no comportamento involuntário, na química cerebral que não pode ser controlada. E agora, você sabe, mas ter a informação é uma coisa, saber o que fazer com ela é completamente diferente. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Acredita que deve pressionar, confrontar, exigir uma confissão verbal. Se você realmente me ama, me diga. Isso é um erro que pode destruir completamente o que está começando a se formar. Porque lembre, essa pessoa não está calada porque não sente o suficiente. Está calada porque sente demais. O medo que ela sente é tão real, tão visceral, tão neurologicamente potente que pressionar só vai ativar mais cortisol, mais ansiedade, fazê-la recuar ainda mais fundo dentro de sua carapaça defensiva. O que ela precisa não é de pressão, é de segurança. Passo 1. Valide a conexão sem palavras. Não precisa dizer nada explicitamente, mas precisa enviar sinais que digam: vejo o que você sente e está tudo bem. Não vou te rejeitar. Faça contato visual sustentado, não agressivo ou exigente, mas caloroso e seguro. Sorria genuinamente. Um sorriso verdadeiro ativa o sistema nervoso parasimpático da outra pessoa. A parte que diz estamos seguros é fisiologia pura. Quando alguém sorri para você de forma genuína, você relaxa. Seja consistente. Não desapareça. Não a faça esperar dias por uma mensagem. A consistência é a linguagem do amor para pessoas que já foram machucadas ou que têm medo. É a prova de que você não está jogando. Passo 2. Teste o terreno sutilmente. Aproxime-se do espaço pessoal dela lentamente, não invadindo, mas sugerindo. Sente um pouco mais perto na próxima conversa. Fique um pouco mais próximo quando estiverem conversando. Observe como ela responde. Ela se afasta, fica tensa ou relaxa. Se inclina levemente para você. Se ela se afasta ou fica tensa, recue. Respeite o ritmo dela. O medo não desaparece porque você ignora sua existência. Desaparece quando ela se sente segura, porque a verdade está sempre mais perto do que você imagina. Até o próximo vídeo. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de 3 coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as 3 abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você
Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta,
Nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias, sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente,
você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os apps significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto.
Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais.
Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional.
E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Yeah.